1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 18 ao 22. Quem achou diz amém. A palavra do Senhor diz o seguinte: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, esse texto aqui fecha o capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Neste capítulo 3, nós podemos ver aqui, em alguns trechos, que ele vai continuar tratando sobre a importância de conservarmos um bom testemunho no tocante à nossa vida cristã, no tocante à prática do bem, no tocante a andarmos de uma maneira aonde possamos testemunhar as marcas de Cristo na nossa vida. Lembrando do contexto desta carta, Pedro escreve para cristãos que estão espalhados, distantes de Jerusalém, que estão ali buscando refúgio nas cidades circunvizinhas, porque estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Então Pedro, assim como outros autores que vão escrever cartas como essa, epístolas gerais, ou epístolas também chamadas de universais, porque são epístolas, são cartas escritas para esses cristãos que estavam espalhados pelas regiões. O teor dessas cartas é orientar esses irmãos a manterem-se firmes no tocante ao seu testemunho, à sua vida com Deus, e no tocante a uma prática que pudesse ser uma referência do poder transformador do Evangelho aonde eles chegassem. Então eles estavam sendo orientados aonde eles chegarem, eles viverem, eles mostrarem através da sua prática de vida Cristo em si, Cristo neles. Eles procurarem viver o Evangelho de uma maneira onde as pessoas pudessem ser influenciadas pelas suas práticas. E fechando esse capítulo, Pedro vai relembrar aqui um fato importante a ser considerado, a ser relembrado, a ser reforçado, que é justamente a suficiência da obra de Cristo. Vez por outra, ele vai fazer menção à suficiência da obra de Cristo, do sacrifício de Cristo, daquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. Porque sempre vai haver essa menção ao sacrifício de Cristo, à obra que Cristo realizou. Porque não há vida cristã sem Cristo. Não há viver cristão sem apontar para a cruz, sem apontar para a suficiência do sacrifício de Jesus. Todo crente verdadeiro, todo cristão genuíno, ele vive uma vida não que aponta para as suas qualidades, as suas virtudes, mas que aponta para Cristo.
ela aponta constantemente para a suficiência de Cristo. Ela aponta constantemente para Cristo na vida dessa pessoa. Por isso a gente deve ter cuidado muitas vezes quando as pessoas tentam nos enaltecer, as pessoas tentam elevar as nossas qualidades, entre aspas, porque não há qualidades em nós. Tudo de bom que existe em nós é por causa de Jesus Cristo. Se nós transmitimos algo de bom, se nós testemunhamos algo de bom, se nós somos capazes de fazer, de falar ou de mobilizar alguma coisa que seja boa verdadeiramente, isso é graças a Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. Aleluia! E ele vai fazer essa referência muito oportuna, depois de ter falado sobre vida exemplar, no tocante ao casamento, no tocante ao amor fraternal, ao amor entre irmãos, no tocante à prática do bem, como foi falado aqui na semana passada pelo presbítero Wagner, e a questão da longanimidade com relação ao mal que muitas vezes sofremos. Ele vai, depois de ter tratado desses assuntos, fechar este capítulo, enaltecendo mais uma vez a suficiência da obra de Cristo. É como se ele quisesse dizer o seguinte: tudo isso que eu falei anteriormente para vocês, só é possível graças ao que Cristo primeiramente fez na cruz do Calvário. Tudo isso que eu falei para vocês sobre como vocês devem lidar com a vida conjugal de vocês, com o amor fraternal entre irmãos, como vocês devem responder os maldosos ou o mal que fazem a vocês com o bem, tudo isso é possível porque Cristo, em primeiro lugar, praticou, cumpriu, se sujeitou a todas essas coisas. Então, a nossa vida, ela é um exemplo da continuidade da obra de Cristo. E ele vai dizer isso logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo que nós lemos aqui, versículos 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Ele vai destacar o seguinte, em primeiro lugar, que Cristo, ele morreu uma única vez, e essa única vez foi suficiente e eficaz para o propósito de Deus ser realizado em nossas vidas. Cristo, ele não precisa morrer outras vezes, ou não precisou morrer outras vezes. Não precisamos estar sacrificando Cristo em outros momentos. Não precisamos estar chamando a atenção para a necessidade de novos sacrifícios vicários, porque o sacrifício de Cristo, ele foi único, perfeito, satisfatório, e graças a ele nós estamos aqui de posse da vitória que vence o mundo, a vitória da cruz, a vitória do sangue de Jesus. Então o sacrifício de Cristo, ele foi único, suficiente, e ele tinha como principal objetivo justificar todos aqueles que estavam debaixo da condenação do pecado. Muitos perguntam por aí, por que Cristo morreu? Qual a importância do sacrifício de Cristo? Aí alguns podem dizer no instinto, segundo o dito popular, não, Cristo morreu para nos salvar. Cristo morreu para nos dar a salvação. Porém, o motivo primeiro pelo qual Cristo sacrificou-se por nós foi para nos justificar, foi para nos tornar justos diante de Deus, porque até então nós estávamos em uma condição de injustiça, nós estávamos em uma condição de condenação diante de Deus, mas graças ao sacrifício de Cristo,
Ele, por meio do seu sangue, nos tornou justos. Fomos justificados. Diante de Deus, nós somos justificados. Não há mais condenação sobre a nossa vida, porque a justiça de Cristo, ela nos cobriu de todo o pecado. A justiça de Cristo, ela foi suficiente por meio da sua morte, por meio do seu sangue derramado no Calvário. Por isso que um justo morreu pelos injustos. Paulo vai dizer em uma das suas cartas algo bem interessante sobre isso. Paulo vai dizer, se eu não me engano, na segunda carta aos Coríntios, que um morreu por todos, logo todos morreram, para que aquele que por eles morreu, ao ressuscitar, ressuscite todos aqueles que morreram com ele. Cristo morreu, logo nós também, que estamos em Cristo, morremos. Para que quando ele ressuscitou, nós também participássemos da sua ressurreição. Nós morremos com Cristo para o pecado, mas ressuscitamos com Ele para vivermos uma nova vida para a glória de Deus. Uma vida abundante, uma vida de bênção, uma vida de vitória, uma vida que esteja em conformidade com a palavra do Senhor, uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida de obediência à palavra de Deus. Esta é a vida que Cristo nos deu por meio da sua ressurreição, por meio da sua morte, por meio da obra que ele consumou no Calvário. Por isso, o sacrifício de Cristo, ele foi único, suficiente e eficaz no tocante ao seu propósito. Mas ele também não vai falar somente disso. Ele não vai falar somente da suficiência do sacrifício de Cristo. Ele não vai falar somente da questão de um justo ter morrido pelos injustos, para nos conduzir, nos reconciliar com Deus, para nos vivificar em espírito. Mas ele também vai falar de um assunto um pouco complexo, até mesmo para o meio acadêmico teológico, que são esses versículos 19 e 20. Você está com a Bíblia aberta aí? São versículos que até hoje são debatidos, são complexos dentro do meio acadêmico, mas nós vamos trazer aqui uma explicação dentro da melhor situação que vem ajudar vocês a compreender o que está escrito. O texto diz o seguinte: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Versículo 20: os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. Há duas maneiras da gente interpretar esse texto do versículo 19, que fala que o Senhor pregou aos espíritos em prisão. Uma forma de nós interpretarmos isso é a forma que a gente chama de simbólica, uma interpretação simbólica. Quando ele diz que o Senhor pregou aos espíritos em prisão, e ele faz no versículo 20 uma relação direta com a situação de Noé, com os tempos de Noé, é como se Cristo, ele estivesse, de certa forma, personificado no ministério de Noé. É como se o ministério de Noé fosse um ministério como o de Cristo em sua época, aonde ele foi um pregador da palavra em seus dias. Hebreus vai dizer que Noé foi um pregador de justiça. Durante 120 anos, enquanto a arca estava sendo construída, Noé pregou para aquelas pessoas. Mas a pregação de Noé não foi uma pregação feita de Jonas ou feita de João Batista. Não foi uma pregação, arrependam-se, para que vocês possam ter vaga na arca de Noé, na minha arca, na arca de Deus. Arrependa-se. Olhe, tem espaço,
mas o negócio é vocês se arrepender. Vocês precisam se arrepender para vocês terem acesso à arca e vocês escaparem do que virá. Não foi exatamente esse o teor da mensagem de Noé. Quando nós vamos estudar um pouco melhor sobre o tipo de pregação de Noé, nós vamos descobrir que a pregação de Noé em seus dias foi uma pregação de justiça. O que é isso? Noé passou 120 anos apregoando aquilo que Deus faria por conta do pecado daquela geração. Noé passou 120 anos dizendo àquele povo: vocês estão condenados, vocês vão morrer. Vai chegar o dia em que Deus irá cumprir com o seu juízo sobre a vida de vocês. Durante 120 anos Noé pregou esta mensagem e, pasmem, apenas ele e a sua família escaparam do dilúvio, escaparam daquele grande mal que veio sobre aquela geração. Então, quando nós lemos esse texto aqui, neste trecho do capítulo 3 de 1 Pedro, é como se ele estivesse fazendo uma comparação entre o ministério de Cristo ao anunciar as boas novas e o ministério de Noé em anunciar também a palavra de Deus. Claro que com propostas de mensagens distintas, mas com o mesmo objetivo de anunciar o conselho do Senhor. Então, por isso que ele fala que o Senhor, fazendo essa analogia, de certa forma pregou aos espíritos em prisão. Nesse caso, os espíritos seriam aquela geração que estava corrompida, que estava aprisionada pelo pecado, que estava condenada diante de Deus. Então, essa é a primeira forma de nós interpretarmos esse trecho, esses dois versículos, fazendo uma ligação entre o versículo 19 e o versículo 20. Mas há uma outra maneira, que é chamada de maneira literal, né? Ou alguns chamam de maneira histórica de interpretar esse versículo, aonde, como a própria proposta já diz, ele vai analisar literalmente aquilo que está escrito. Ao analisar literalmente aquilo que está escrito no versículo 19, quando ele diz: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, é como se ele estivesse dizendo que Cristo, houve um momento em que ele foi pregar aos espíritos que estavam presos no Hades, ou num lugar que serviria, de certa forma, como uma sala de espera para o inferno. O Hades, essa palavra no original quer dizer lugar de morte, ou lugar de sepultura. Não é inferno literalmente. Então é como se Cristo estivesse ido até este lugar de morte, este lugar onde essas almas estavam ali sendo guardadas para o juízo, e ele tivesse ido ali pregar para aquelas almas, não a fim de salvá-las, de resgatá-las, mas a fim de declarar que ele havia vencido a morte e que naquele momento iria iniciar o processo de julgamento daqueles que não obedeceram à voz do Senhor. Então, essas duas maneiras da gente interpretar esse versículo 19. Ou a gente interpreta fazendo essa comparação, que é a interpretação mais viável, mais utilizada por muitos teólogos, que é fazer essa comparação entre o ministério de Cristo e o ministério de Noé, e entendermos essa ideia do pregou às almas em prisão como aquilo que Noé fez em seu tempo, anunciando a palavra de Deus àquelas pessoas que estavam oprimidas pelo pecado. Então, essa interpretação é a interpretação mais usual, de que o ministério de Noé, ele teve essa semelhança com o ministério do próprio Cristo, onde os dois tiveram o papel de serem anunciadores da palavra de Deus. Essa outra versão é uma versão que talvez você até veja alguns pregadores falarem por aí,
até vejam pregadores nas redes sociais pegarem essa ideia para produzir polêmicas de rede social. Porém, quando a gente vai examinar o texto e a ligação que há entre o versículo 19 e o versículo 20, vai ficar muito mais claro para nós compreendermos que este que foi pregar aos espíritos em prisão era uma referência a Noé, a qual também, assim como Cristo, foi anunciar a palavra do Senhor àqueles que estavam oprimidos pelo pecado. Amém? Então, temos esse texto que tem essa complexidade, porém trouxemos aqui de uma forma bem mastigada, para que você possa sair daqui pelo menos com uma ideia, compreensão desses dois versículos. Mas ele também vai falar no versículo 21, ele vai dizer o seguinte: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Independente do caminho que nós venhamos a trilhar a respeito da interpretação desses versículos anteriores que eu citei, o 19 e o 20, ele serve como um apelo. No 21, você vai ver que ele vai servir, vai pavimentar o cenário para um apelo que existe nesse texto. E que apelo é esse? Diante do Senhor. Um apelo que chame a responsabilidade do indivíduo a viver uma vida que seja um espelho de Cristo para o mundo, que seja uma referência para a sociedade. Então, há um apelo para que se tenha uma boa consciência diante de Deus. E como se tem uma boa consciência diante de Deus? Se tem uma boa consciência diante de Deus, buscando ser como Cristo. Se tem uma boa consciência diante de Deus, buscando ser como Cristo. Aqui eu faço um link com um outro texto, inclusive, que foi trazido aqui pelo nosso pastor Daniel, quando ele falava sobre aquele trecho aonde Pedro exortava os irmãos a serem santos, como Deus é santo. Nós vimos aqui com o nosso pastor que havia essa exortação, essa preocupação por parte de Pedro em chamar aqueles irmãos a uma vida de santidade, assim como Deus o exigia. Porém, como viver uma vida de santidade como Deus é santo? Só há uma maneira de ser santo como Deus é santo. E essa maneira de ser santo como Deus é santo é ser parecido com Cristo. Só sendo parecido com Cristo, nós seremos santos como Deus é santo. Não existe um método, uma fórmula, não existe uma teoria, não existe, não existe nada, uma ideia que possa nos servir de orientação sobre como ser santo como Deus é santo. Porque o próprio texto diz que só podemos ser santos se nos enchermos cada vez mais de Cristo. Quanto mais nós buscarmos ser como Cristo, mais santos como Deus nós seremos. E quanto mais santos como Deus formos, mais teremos uma boa consciência diante do Senhor. Porque a nossa consciência está remida por meio do sangue de Cristo Jesus. Essa boa consciência que Deus nos chama a ter, ou que Pedro, na sua carta, nos chama a ter diante de Deus, é uma consciência cada vez mais voltada a Cristo Jesus como Senhor da nossa vida. A vivermos como Cristo, a falarmos como Cristo, a pensarmos como Cristo. Eu me lembro do testemunho dos apóstolos, quando eles eram levados para o Sinédrio, para serem ali pressionados a negarem a Cristo como Senhor das suas vidas, e eles diziam:
eu não posso mais fazer nada, eu não tenho como controlar, eu não posso mais controlar, porque já está fora do meu controle. Não é eu que determino, não sou eu que tenho o controle disso. Deus, Ele tomou a minha vida por meio do seu Espírito, e agora eu não consigo parar de falar de Jesus, eu não consigo parar de pregar este Evangelho, eu não consigo parar de dizer que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus batiza, que Jesus cura, e que em breve Ele vai voltar. Eu não consigo parar de dizer mais isso. Todo aquele que vive uma vida voltado a ter mais de Cristo em si, é alguém que vive no controle do Senhor. Não é você mais que tem o domínio sobre a sua vida. Não é você mais que tem o direito de determinar o que vai, o que vem, o que faz, o que não faz. A sua vida agora está no controle de Deus. E uma vida no controle de Deus, assim como a vida do próprio Cristo, é uma vida que está completamente disponível a cumprir os seus propósitos, a cumprir a sua vontade. E nós chegamos aqui ao último versículo, versículo 22, aonde ele diz o seguinte: o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Cristo, que foi assunto aos céus, estando à direita de Deus, onde lhes são sujeitos anjos, potestades e poderes. Todos aqueles que estão em Cristo desfrutam desta autoridade que há no seu nome. Amém? Você, meu irmão, é alguém que, por estar em Cristo, você está debaixo desta autoridade, que está acima, veja só, de anjos, potestades e poderes. Não é a sua autoridade, mas é a autoridade de Cristo sobre você, a autoridade do nome de Jesus, a autoridade do nome daquele que está sentado à destra de Deus e que tem o domínio sobre todas as coisas. Não existe nada mais poderoso, não existe nada mais grandioso, não existe nada que se compare à autoridade que há no nome de Jesus. Eu me lembro de uma história que de vez em quando eu conto no seminário, eu não sei se eu já contei a vocês aqui, mas um pastor estava compartilhando uma experiência que ele teve com um membro da igreja. De repente, no horário já tarde da noite, ele recebeu um telefonema, e quando ele foi atender, era uma das ovelhas da igreja. Estava meio que desesperada, estava meio que agoniada, sabe? Aí disse: pastor, corra aqui em casa, pelo amor de Deus, o senhor tem que vir aqui em casa logo, venha logo, o senhor tem que correr aqui. Aí disse: mas calma, irmão, calma, tenha calma, o que está acontecendo? Disse: pastor, aí tem um camarada endemoniado aqui, o senhor precisa vir para tirar esses demônios aqui desse camarada. Aí o pastor olhou assim e disse: irmão, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O irmão é crente em Jesus Cristo, crente, confesso, o irmão crê no nome de Jesus? Creio, pastor, claro que eu creio. Creio sim, creio que o nome de Jesus tem poder, creio. Pois então, irmão, eu não vou aí na casa do irmão, não. O irmão vai fazer uso do poder deste nome, vai repreender esse endemoniado, e no poder do nome de Jesus ele vai sair. Mas pastor, olhe, venha para cá, pastor, o senhor tem mais experiência. Meu irmão, aí não é uma questão de experiência ou de não experiência, aí é uma questão de autoridade do nome de Jesus. Não é porque eu sou pastor que o demônio vai sair, não é porque eu sou pastor que a potestade vai correr, mas é pela autoridade do nome de Jesus que toda a força do inimigo, ela é repreendida. E aquele camarada foi lá enfrentar o demônio.
Quando chegou no domingo, que foi falar com o pastor, chegou animado. Pastor, não é que deu certo o negócio? Não é que deu certo, pastor? Eu disse, está repreendido em nome de Jesus, saia daqui em nome de Jesus. Pô, o diabo ficou pé e foi-se embora. A gente muitas vezes acha que a autoridade está no cargo eclesiástico, no tempo de crente. Vai chamar irmão fulano, que ele tem 40 anos de igreja. Eu só tenho, meu Deus do céu, só tenho 6 meses. Mas fulano tem 40 anos de igreja. Quero ver o diabo tirar onda com a cara dele? Vai atrás do pastor, porque o pastor, ele é pastor. O diabo não vai sair em nome do pastor, não. O diabo não vai sair em nome do seu tempo de igreja, não. O diabo não vai sair em nome da sua formação teológica, não. O diabo não vai sair em nome de nada disso. Os poderes do inimigo só serão repreendidos, só serão negligenciados no poder do nome de Jesus. Mas é necessário que a gente faça uso desse nome, crendo que ele tem poder. Esse é o problema, presbítero Wagner. Porque muitas vezes a gente não tem convicção do poder que há nesse nome. A gente não tem certeza de que esse nome é poderoso mesmo. A gente não tem certeza se vai funcionar. Porém, a palavra de Deus está dizendo que ele, quando for assunto aos céus, ele se assentou à destra do Pai. O texto está dizendo aqui, ficando-lhe subordinados. Ficando-lhe subordinados. Anjos, potestades e poderes. É a Bíblia que está dizendo, não é o presbítero Vicente que está dizendo. É a Bíblia que está dizendo que não há poder maior do que o poder do nome de Jesus. Não há. Não adianta cantar, não adianta pregar, não adianta declarar, não adianta fazer nada disso se você não crê no poder desse nome. Porque esse nome tem poder. O nome de Jesus tem poder. Não é à toa que Jesus diz, olha, no mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo. Por quê? Porque se vocês estiverem em mim, vocês terão poder para vencer todas essas coisas. Mas tem que estar em Cristo. E tem que fazer uso do poder que há neste nome. Porque o nome de Jesus, ele tem poder. Ele não só foi poderoso no passado, mas ele é poderoso também no presente. Pedro estava dizendo àquelas pessoas que estavam fugindo da perseguição romana, olhe, lembrem que vocês servem ao Jesus que tem poder sobre todas as autoridades humanas, espirituais. Lembrem disso, lembrem sempre disso, que vocês não servem a qualquer senhor, a qualquer rei, a qualquer poder. Você serve ao poder dos poderes, ao Senhor dos senhores, ao Deus dos deuses, ao único Deus verdadeiro. É a Ele que vocês servem. Lembrem disso e lembrem de fazer uso deste nome poderoso. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Muitas vezes a gente passa por momentos de dificuldade e de fraqueza na caminhada. Muitas vezes a gente passa por momentos de incerteza, até com relação à nossa fé. Muitas vezes a gente se frustra com certas situações. Muitas vezes a gente fica triste, abatido. Muitas vezes a gente desfalece enquanto homem natural. Quem nunca passou por isso? Quem aqui nunca passou por um momento de dificuldade na sua caminhada cristã? Muitas vezes a gente se sente decepcionado.
Muitas vezes a gente se sente desacreditado. Mas pode ter certeza, meu irmão, que esse sentimento eu posso sentir com relação a qualquer pessoa ou a qualquer situação, menos com relação a Jesus. Porque Ele não decepciona, não frustra, não deixa ninguém na mão. Nós podemos nos frustrar, nós podemos desanimar com as circunstâncias na caminhada, porém, com Jesus, nunca. Porque aquilo que Ele nos prometeu, Ele está cumprindo e vai cumprir até o fim. A gente pode dizer a Ele: Senhor, eu não quero mais. Tudo bem. Mas Ele não vai desistir da gente. Ele não vai deixar de nos socorrer em nossas fraquezas. Ele não vai deixar de nos abraçar em nossas angústias. Ele não vai nos deixar em meio às nossas incertezas. Porque Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Por isso, meu irmão, se alegre no Senhor, porque a despeito daquilo que você venha a estar passando, de dificuldade, de sofrimento, de luta, de privação, Deus é contigo. O nome de Jesus tem poder na tua vida, e Ele vai te dar vitória sobre esta situação. Ele vai te dar vitória. Pode ter certeza disso. Lembre-se, falando aqui como Pedro, lembre-se o Deus que você serve. Você não serve a qualquer um. Você não serve a qualquer Deus. Você serve aquele que está com você em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as fases da sua vida. Lembre disso. E lembre que por Ele estar com você, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Que Ele continue nos instruindo, nos orientando, nos guiando, segundo a sua verdade. Que Ele nos fortaleça na caminhada. Que Ele nos abençoe enquanto igreja do Senhor.